Então, meninas, hoje é justamente aí sobre as dificuldades que a gente enfrenta em trabalhar com artesanato, né? Às vezes, a maioria das pessoas acham que é fácil conseguir aí conciliar a sua vida com o trabalho em casa, mas nem sempre. A gente sabe que tem vários desafios e todos os dias a gente precisa realmente conseguir superá-los, né? E hoje a gente vai falar aí um pouquinho sobre isso. Oi, Berenice, tudo bem? Boa tarde. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Mas antes eu quero convidar, se você ainda não se inscreveu para participar do workshop artesã. Gente, hoje eu tô bem, não. Falei para vocês mais cedo que me deu uma alergia, né? Eu tô agoniada com o nariz entupido aqui, mas vocês vão me desculpando aí algumas falhas. Então, se você ainda não se inscreveu para participar do workshop Artesã de Sucesso, se inscreva, o link está disponível na bio. Lá eu vou te mostrar as estratégias que eu usei e apliquei no meu ateliê para conseguir chegar a viver somente de artesanato, né? E aí eu vou te mostrar ainda que é possível fazer tudo isso, ter um bom faturamento, se dedicando apenas 20 minutos por dia. Então, se você não se inscreveu, clica no link da bio e se inscreva, ou pode me pedir também por direct. E hoje, como eu falei, o tema de hoje é sobre as dificuldades, né, que a gente enfrenta em trabalhar com artesanato e o que a gente pode fazer para conseguir superá-las. E trabalhar com artesanato e conseguir ter uma boa renda, né, conseguir aí viver da sua arte, do seu artesanato, com certeza é o sonho de muitas pessoas, né? De muitas mulheres. Eu acredito que seja o sonho de várias de vocês que estão aqui. E é um sonho totalmente possível de realizar, né? Mas tudo isso é um processo, leva um pouco de tempo para você conseguir alcançar esse estágio aí de viver somente de artesanato. E durante o processo é super normal você encontrar algumas dificuldades no caminho, né? Mas, como qualquer dificuldade, como qualquer desafio, eles foram feitos para a gente conseguir vencê-los, né? Então, não é uma dificuldade que vai aparecer no seu caminho que você vai desistir. E hoje eu vou mostrar aqui o que a gente tem que fazer para realmente conseguir superar essas dificuldades. Então, pode colocar aí para mim nos comentários quais as dificuldades que vocês encontram. Porque para mim, quando eu comecei, era conseguir vender, era encontrar clientes, né? Aprimorar as minhas técnicas que eram super, como é que eu falo? Elas eram muito simples, né? Então não tinha nenhum trabalho mais diferenciado. E para eu fazer isso, para eu conseguir me destacar, foi muito difícil por conta disso. Ter o seu trabalho valorizado também é muito complicado. A gente sabe que tem um preconceito muito grande em relação ao artesanato, né? Não só o artesanato, mas os trabalhos manuais em geral. Existe realmente ainda um preconceito com isso, e é o tipo de coisa que vai ter que partir da gente, né? A gente tem que começar a valorizar o nosso trabalho, começar a valorizar o trabalho do nosso colega para conseguir educar aí a população que o artesanato, que um trabalho manual é um trabalho normal como outro qualquer, né? Então, merece todo o respeito e merece ser valorizado também. Tem a questão da instabilidade financeira, né? Como a gente trabalha aí com encomendas, é difícil precisar quanto que você vai faturar no outro mês. Então, para tudo isso também você tem que ter uma organização para os meses que você não tiver tantas encomendas, você conseguir arcar aí com as suas despesas e não passar nenhuma dificuldade, né? Então, a Flávia está colocando aqui para mim que é saber vender, aquele papo de vendedor que eu não tenho, eu também não tinha não, viu, Flávia? Mas são coisas que a gente vai aprendendo, né? Ao decorrer aí dos anos. Aqui. Ao decorrer dos anos, a gente vai aprendendo a superar e ver que tem coisas que a gente não precisa ter dom, né? Que a gente pode realmente aprender. Então, uma outra coisa também é em relação a conseguir encarar o artesanato como um negócio. A gente tem esse preconceito dentro, eu tinha esse preconceito que o artesanato ele era só
uma fonte de renda extra, né? Era só para eu ter um dinheirinho extra no final do mês. Mas, na verdade, não é. Você se dedicando e você encarando o artesanato como um trabalho, você consegue ter um bom retorno financeiro, né? E todos esses problemas que eu falei aqui, ele não é um problema só de vocês. Ele é um problema aí de todas as artesãs. E também não é alguma coisa que não tenha solução. Todos têm solução e é o que eu vou falar para vocês agora. Então, a maioria das artesãs que eu conheço, elas tratam o artesanato como um passatempo ou uma renda extra e não levam tão a sério, né? E deixando assim de valorizar o seu trabalho e fazer dele um negócio lucrativo. Eu vou lendo aqui os comentários, vocês podem ir deixando que eu vou lendo ao decorrer da live, tá? A Janice colocou aqui, estou com dificuldade de deixar quadros em loja, exigem nota consignada. Na minha época eles nunca exigiram não, mas isso também não tem grande dificuldade não, viu, Janice? Eu acredito que você abrindo o MEI, gente, é super fácil. Você paga R$50 por mês e você consegue emitir nota. Tem toda uma facilidade aí que vale a pena para a gente que está realmente querendo fazer com que o nosso negócio cresça, né? É só você olhar como que faz para abrir o MEI aí na sua cidade, que não tem dificuldade, não. Então, voltando aqui ao tema, então, tem muitas que não levam a sério o seu trabalho e acabam deixando, né, de valorizar o que faz e impedindo que o seu negócio vire um negócio lucrativo, que ele realmente cresça. E eu sou como vocês, né? Eu sempre fiz artesanato para vender, como eu já falei. Eu já fiz brinco, chaveiro, lembrancinha, enfeite para casamento, já coloquei tecido em parede. Gente, tudo que eu precisava fazer para ganhar dinheiro, eu fazia. Às vezes eu não sabia não tinha nem ideia como fazer, mas eu dava um jeito de aprender. Então, eu sempre enxerguei o artesanato como uma fonte de renda extra, né? Para mim era impossível chegar, eu nem pensava que eu poderia chegar a viver somente de artesanato, né? Até que um dia eu precisei do dinheiro para poder complementar a minha renda, para poder pagar minha faculdade, né? Como eu já falei para vocês, eu tinha sido mandada embora, eu estava só com seguro-desemprego e ainda faltava um pouquinho ali para eu conseguir realmente continuar estudando e chegar a me formar, que era o meu sonho, formar e trabalhar aí como designer de interiores. Só que durante esse período aí que eu estava começando, acho que até uns... Tá sem som? Não, acredito que foi você a primeira que reclamou. Eu acredito que o pessoal está escutando bem. Coloca aí um joinha se tiver todo mundo ouvindo bem. Então, quando eu comecei, né, eu vim trabalhando nessa ideia de que eu ia me formar. Aí, ó, tá com som. Que eu ia me formar e ia trabalhar como designer de interiores. Eu ia abandonar o artesanato. Nunca passou pela minha cabeça realmente viver disso. Só que eu fui realmente surpreendida com os resultados que eu comecei a ter financeiros. Até então, eu tinha tido 2 empregos de carteira assinada. Eu recebia aí por volta de 2.000 e pouco, né? Trabalhando aí o mês inteiro, aturando tudo que eu tinha que aturar, chefe chato, chorando todo dia, tendo que cumprir horário. Aí, com pouco tempo, assim, fazendo artesanato, foi em média aí uns 6 meses, eu conseguia já ter uma renda boa sim, né? Para mim, estava arrumando um complemento, eu estava já conseguindo tirar R$1.000 por mês. Foi onde eu resolvi investir em abrir o meu ateliê na rua, né? Minha loja na rua, e foi onde que eu fiz todas aquelas coisas que eu falo para vocês, que é deixar produtos em loja em consignação, fazer parceria com o atacado, pedir para lojas ajudarem a divulgar, né? Então, fazendo todas essas coisas para poder me ajudar a vender, foi onde eu consegui minha primeira grande venda. Eu fiz a decoração, cedi os meus produtos para fazer a decoração de uma loja muito grande aqui em Goiânia, e ela indicou uma cliente. E essa cliente veio e comprou aí mais de R$5.000. E foi nesse momento que eu vi que realmente, se eu investisse em aprender técnicas diferentes, melhores do que as que eu fazia, se eu aprendesse sobre vendas, se eu investisse ali e realmente em me educar,
para poder ter um negócio, como a gente viu na live da Tati, a gente não foi educado para ser empreendedor. A gente foi educado para ser funcionário, né? A nossa cultura foi essa. Então, eu tive que realmente aprender tudo isso. E foi um processo longo, como eu já falei para vocês aí, tem 9 anos que eu trabalho, e durante esses 9 anos eu aprendi muitas coisas. Então, quando a gente começa a trabalhar, vem muitas dúvidas na nossa cabeça, né? Ah, eu não sei vender, será que eu vou conseguir fazer? Será que eu vou conseguir ter um lucro com artesanato? Ou, eu não sei as técnicas, será que eu consigo aprender ou eu tenho que nascer com dom? Então, eu sei que todas essas dúvidas passam na nossa cabeça. E a primeira dificuldade, assim, que eu senti foi realmente na parte das vendas. Eu, desde criança, eu faço artesanato, só que eu nunca tive coragem de, até então, né, de oferecer meu produto para alguém. Eu ficava com vergonha. Eu acredito que tem muitas de vocês que fiquem com vergonha de oferecer. Coloca aí para mim qual que é a dificuldade que você sente em vender. É sentir vergonha? É medo da pessoa falar que não quer? É medo dela achar caro e você não saber o que falar? Porque todos esses medos passavam por mim. Então, eu tinha vergonha de oferecer e a pessoa achar que eu estava louca cobrando um valor absurdo e eu não saber o que responder, já que eu não sabia como que fazia, né? Eu não sabia qual que era a técnica certa, o quanto tempo que aquilo ali levava. Então, realmente, no começo, isso para mim foi muito difícil. O outro medo que eu tinha era da pessoa falar não. Ela ia falar não e eu ia ficar frustrada, chateada e todas aquelas coisas, né? A gente fica desanimada. Então, eu até evitava oferecer. E quem vendia para mim era a Larice, que é minha irmã, né? A Larice, minha mãe, minhas outras irmãs sempre me ajudaram. E a Larice hoje aí já é minha vendedora, tá comigo, acho que tem uns 7 anos já. Então, ela sempre vendeu para mim, para eu justamente não ter que lidar com todas essas frustrações. E o que eu quero falar para vocês é que mesmo se você sentir uma dificuldade, como eu sentia, apesar de eu ter conseguido superar e ter aprendido também a vender, mas eu sei que tem pessoas que são tímidas ao extremo e que não têm coragem e ainda sente muito essa dificuldade, isso não é razão para você desistir. Se você arrumar uma pessoa para vender para você, tá tudo resolvido, como eu arrumei. Larissa trabalha comigo já tem muitos anos e a gente nem mora na mesma cidade. Ó, a Luciana tá colocando aqui, ó, tem medo de dar preço. A Flávia colocou aqui, eu faço artesanato e é o trabalho dos sonhos. Deveria ser o quê, Flávia? Então, se você arrumar uma pessoa para vender para você, já é um problema a menos, né? Você consegue solucionar isso sem muito esforço. Então, hoje, pela internet, tem toda a facilidade de poder colocar uma pessoa, mesmo que ela mora em outro lugar, para te auxiliar e você paga aí com comissões. No começo, eu comecei só dando comissão para a Larissa. O que ela vendia, eu dava um X de comissão. A partir do momento que eu vi que realmente estava dando certo, hoje eu já dou um fixo e mais comissão, né? Então, eu não tinha nenhuma habilidade nessa área e achava também que vender era um dom, né? E que não dava para aprender. Na minha cabeça, se eu nasci com o dom de fazer, eu não tinha que ter o dom de vender também. E a minha família é toda de vendedoras. Minha mãe, minhas irmãs são todas vendedoras. E aí eu também ficava frustrada com isso. Tinha vergonha de falar o preço, como eu falei para vocês. Eu não sabia falar das qualidades do meu produto, né, dos benefícios que ele trazia. Eu me sentia insegura. Se a pessoa contestasse o valor, eu não ia saber o que responder. Mas se tem uma coisa aí que eu aprendi durante esses 9 anos que eu trabalho com artesã, é que a gente tem que realmente aprender a superar todos os nossos medos e enfrentar todos os desafios que a gente passa, né? Porque eles não são poucos e eles estão aqui justamente para a gente conseguir superá-los. Então, o primeiro desafio que eu consegui superar foi justamente com a parte de vendas. Eu percebi o bloqueio que eu tinha nessa parte, porque eu já falei os bloqueios que eu tinha para vocês, né? Mas eu percebi o que estava me atrapalhando e comecei a buscar soluções. Então, se eu ficava insegura em conversar com clientes por conta das técnicas que eu não sabia, eu busquei conhecimento, eu busquei aprender coisas que me dessem uma base para eu poder conversar com o cliente, né? E eu comecei a ver que realmente, se um cliente falasse não para mim,
ele não estava me rejeitando. Às vezes, ele estava num período ali que para ele, ou ele não podia gastar aquela quantia com aquele quadro, ou aquele quadro para ele não tinha tocado, não tinha despertado um desejo aí que fizesse ele comprar, né? Então, eu comecei a realmente ir ajustando as minhas expectativas e comecei a buscar também conhecimento na área de vendas. Da mesma forma que a gente consegue desenvolver as técnicas de pintura, né, que a gente consegue aprender, eu vi que também seria possível eu conseguir desenvolver técnicas de venda, só bastava eu me dedicar e estudar um pouco. Para tudo na vida a gente tem que se dedicar, a gente tem que estudar. E com a venda também não é diferente. Tem tantas coisas, tem tantas informações disponíveis para a gente, tanto na internet, tem tantos livros de técnicas de vendas, que se você pegar, se dedicar ali 10 minutinhos do seu dia em aprender uma coisa nova, em breve você vai estar conseguindo vender os seus produtos, né? E também é importante você aprender a passar o valor que o seu produto tem, e não somente o preço, né? A gente já falou sobre isso aí em lives passadas, mas é importante, quando a pessoa te pergunta o preço, você ter técnicas para chegar a passar o valor que o seu produto tem. A gente trabalha aqui com produtos para quarto de bebê, quadros personalizados. Então, mostra que é uma peça única, que é um item que foi feito exclusivo para o cliente, atendendo ali todas as vontades, todos os sonhos, né? Você coloca o sonho do seu cliente no quadro e concretiza. Então, isso aí com certeza vai fazer uma grande diferença na sua vida. E se você fazendo tudo isso, você vê que ainda tem dificuldade, se você achar melhor, procura alguém para vender para você. Você vai passar todas as informações para o seu vendedor, né? E ele vai começar a te auxiliar aí no Instagram. Às vezes pode ir buscar parceria com lojas. Então, você vai fazer uma parceria dando uma comissão do que aquela pessoa vender, né? Então, não é motivo realmente para desistir, nem para desanimar. E uma outra grande dificuldade de quem está começando com artesanato é onde conseguir fazer aí suas primeiras vendas. Eu acho que a Flávia até colocou isso aqui nos comentários. Aonde encontrar os seus primeiros clientes. E a verdade é que hoje em dia, essa dificuldade ela não é tão difícil de encontrar uma solução. Antigamente, quando a gente não tinha aí a internet ao nosso favor, não tinha tantas ferramentas, a gente tinha que ir, era no 1 a 1, era pessoa por pessoa oferecendo, pedir para amigo, para família oferecer. Muitas pessoas buscavam tentar vender na rua, em feiras, né? Então, realmente, hoje a gente tem toda uma tecnologia que nos apoia e nos ajuda nisso. Então, se antigamente a gente tinha que ir no porta a porta para oferecer, hoje a gente consegue colocar aqui no Instagram, consegue cadastrar nossos produtos em sites de vendas, né, como o Elo7. Então, você tem tem várias coisas que você pode fazer para buscar os seus primeiros clientes. E, com certeza, encontrar clientes aqui no meio digital, né, no mercado digital, é muito importante. Mas também é importante você buscar clientes nas suas cidades, porque provavelmente as suas primeiras vendas vão sair de pessoas conhecidas, de amigos que falaram do seu trabalho, ou alguém que viu numa rede social sua. É importante você buscar as parcerias com lojistas locais, porque você ficar conhecida na sua região, no seu bairro ou na sua cidade é muito mais fácil do que você se tornar conhecida no Brasil inteiro, né? Aqui hoje a gente tem milhões de pessoas que têm acesso ao Instagram, ao Facebook, a todas as redes sociais. Então, você conseguir se destacar aqui nesse meio pode ser até um pouco mais difícil do que você conseguir se destacar aí no seu bairro ou na sua cidade. A concorrência não vai ser tão grande. Hoje a concorrência aqui no mercado digital é gigantesca, né? Então, a gente tem que primeiro buscar ter uma segurança maior financeiramente vendendo para as pessoas que estão mais próximas. Assim que você ficar consolidada aí na sua cidade, invista mesmo no mercado digital, que também
vai fazer com certeza toda a diferença aí no lucro do seu ateliê, né? Então, uma outra dificuldade aqui que eu tive quando eu comecei foi, como eu já falei, e eu mostrei para vocês, né, na live da segunda passada, os quadros que eu fazia eram super simples, então ele não tinha ali nenhum diferencial, não chamava a atenção de ninguém, né? Era um quadro que a pessoa, como as primeiras vendas que eu fiz, foi através dessa amiga minha que tinha uma loja de kit de berço, as primeiras vendas, a pessoa ia ali, estava ali, vou aproveitar para comprar esse quadrinho, para combinar. Eu fazia, na época eu não usava os fundos neutros, né? Eu usava os fundos combinando com o kit de berço, então eram quadros bem coloridos. E aí a pessoa só aproveitava que ele estava ali e comprava. E aí eu tive muita dificuldade para aprender, porque é muito produto que tem no mercado, né? Então, mesmo sentindo essa dificuldade, aos poucos eu fui conseguindo vender, por ter aí essa facilidade de conseguir deixar os meus produtos expostos numa loja onde o cliente, o público-alvo era o mesmo que o meu. Então, foi um grande desafio para mim conseguir aprender coisas novas, mas a partir do momento que eu vi que estava dando certo, eu resolvi fazer tudo o que fosse preciso para fazer realmente, para poder viver disso, para conseguir ter uma boa renda todos os meses. E aí foi onde que eu comecei a me dedicar, a pesquisar, a procurar produtos diferenciados, né, diferentes dos meus, a entender qual o mercado, que tipo de produto chamava mais atenção. Procurei aí um ateliê renomado para ver o que eles estavam fazendo e poder realmente me inspirar. E foi onde eu comecei a desenvolver as técnicas que eu uso, né? Esse ateliê mesmo que eu me inspirei, ele trabalhava com folha de ouro, folha de prata, moldura em madeira. Então, um quadro que eles vendiam era assim, R$ 1.000. E eu queria realmente trazer isso para minha realidade, para que qualquer pessoa conseguisse comprar quadros tão bonitos como aquele, né? Mas com um preço acessível. E foi onde que eu realmente comecei a desenvolver as técnicas. Na época, eu não encontrei curso que me oferecesse o que eu queria aprender. Eu encontrava muito curso, mas que ensinava somente a fazer quadros em MDF, a pintar produtos em MDF. Isso aí não era o que eu queria, né? Então, hoje em dia, você tem a facilidade de ter cursos que te oferecem isso. E é muito bom porque você realmente pega um atalho para poder chegar no resultado que você quer. Você não precisa passar anos e anos se dedicando a aprender uma técnica, investindo dinheiro, investindo anos da sua vida ali para desenvolver alguma coisa que alguém já te ofereça isso num curso. Além de economizar no tempo, você também economiza no dinheiro, porque a gente investe, vocês que fazem teste, com certeza já perderam materiais por alguma técnica que não deu tão certo, né? E perdeu o material, perdeu aquele tempo e também está deixando aí de vender os seus produtos, né? Então, tudo isso vai influenciar na sua economia aí de tempo e de dinheiro. Coloque aí para mim, quem que tem dificuldade em aprender técnicas diferentes? E se tem feito sentido tudo que eu estou falando aqui das dificuldades, né? Eu faço pesquisas direto e todas essas que eu estou falando para vocês são o que a maioria coloca para mim e coincidiu também com que eu tive dificuldade no início. Então, um outro ponto também que a gente sente muita dificuldade é justamente em valorizar o que a gente faz. Eu já falei aí um pouquinho sobre isso no início, mas vou falar um pouco mais detalhado agora. Então, talvez essa realmente seja um dos maiores desafios que a gente encontra no trabalho de artesã. Eu tenho certeza que várias de vocês sentem essa dificuldade de conseguir passar o valor do seu produto, né? Quantas vezes já aconteceu, já deve ter acontecido com vocês também, de alguém ver um produto meu e falar, nossa, vou pagar aí, sei lá, R$ 200, R$ 300 por um pedaço de madeira. Eu já ouvi isso. E isso no começo me doía muito. Por quê? Porque no fundo eu achava que aquela pessoa tinha razão. Eu não valorizava o que eu fazia, porque eu não sabia fazer, eu não sabia o tempo que levava para a gente aprender. Para mim era só realmente era só um enfeitezinho.
Então, a precificação, ela é difícil, mas eu dei aula de precificação aqui para vocês, se eu não me engano. Dá uma olhadinha lá no IGVT. A precificação é uma fórmula que você tem que seguir e não tem muita dificuldade. Então, a gente veio aí de uma cultura onde um trabalho manual ele não é valorizado. E não é só sobre o artesanato. O trabalho manual em geral. Manicure, pessoas que fazem design de sobrancelha, cabeleireiros. Você pode ver que eles não são trabalhos valorizados assim como o artesanato não é. Mas todos nós estamos buscando essa valorização. Essa valorização vai ter que partir dos próprios profissionais. E é por isso que é importante, aí, como a colega falou, aprender a precificação, para você saber realmente o valor que o seu produto tem, o preço que você tem que passar para o seu cliente para você conseguir ter um bom faturamento, conseguir ter um bom lucro, né? E não tentar vender a qualquer preço somente para falar que vendeu e às vezes a pessoa não sabe precificar, ela coloca aí 2 vezes mais do que gastou e acha que está tendo lucro. E se você colocar na ponta do lápis tudo que você gasta, você vai ver que você foi prejuízo. Então, você está pagando para trabalhar e não para receber, né? Você não está sendo pago para trabalhar, você que está pagando pelo seu trabalho. Então, por muito tempo, o artesanato ele foi realmente visto como coisa de pobre. Foi feito para comprar gente que era pobre. Você comprava para poder ajudar as pessoas que não tinham tantas condições. E eu tive um pouco de preconceito no início, porque eu me sentia também envergonhada em falar que eu trabalhava como artesã. Como assim, uma pessoa que está fazendo faculdade, já tinha feito um curso superior, tranquei na metade, comecei a fazer design de interiores, eu vou trabalhar como artesã? Eu me senti envergonhada. E era uma das coisas que atrapalhava também a gente a vender, a oferecer o produto, porque você já fica com vergonha de estar fazendo, né? Quando você vai oferecer, você oferece já com medo da pessoa achar caro e você já abaixa o seu valor lá embaixo. Então, você está vendo como é uma bola de neve, uma coisa vai influenciando a outra e realmente essa valorização vai ter que partir da gente. E não só a gente valorizar o nosso trabalho, mas a gente também aprender a valorizar o trabalho da sua colega, né? Tem tantas artesãs aí e eu vejo que tem muitas que não valorizam. Quantas vezes você já fez algum produto aí diferente que você se esforçou para aprender, ou você investiu em curso, né? E chega aí artesãs perguntando, nossa, como que faz? Eu quero aprender, como que faz? Me fala o que que é. Isso aí também já é uma parte que você não está valorizando o trabalho da sua colega. Você chegaria para qualquer outro profissional e perguntaria, tipo, uma vez até uma seguidora deu um exemplo super engraçado. Uma pessoa me perguntou lá no perfil do ateliê o que eu estava fazendo, e eu falei, olha, é uma mistura que eu faço, mas eu ensino ela a fazer no curso. E aí a pessoa foi super mal educada comigo, me respondeu, e uma seguidora colocou lá. Aí eu acho engraçado as pessoas terem coragem de perguntar para uma artesã o que ela faz, como que ela faz um determinado tipo de produto. Você teria coragem de perguntar, de ir numa padaria e perguntar para o padeiro como que ele faz aquela rosquinha que você adora? E eu tenho certeza que não. Então, por que com a gente tem que ser diferente, né? Então, vamos passar a valorizar também o trabalho das suas colegas, né? Para que também as pessoas possam enxergar valor no que você faz. Então, é importante também que você aprenda a gostar do que você faz, mudar a sua postura perante o artesanato. Até a forma que a gente fala faz diferença. Quantas de vocês já não falaram aí que faz mimos para vender, né? Faz alguma coisinha, uma lembrancinha. Ah, o que você faz? Ah, eu tenho uma lojinha no Instagram, eu tenho uma lojinha de artesanato. Então, a gente acaba colocando nossos produtos, nosso trabalho no diminutivo. E isso já joga o que a gente faz para baixo. Olha como é diferente você falar, eu tenho uma lojinha de artesanato do que eu tenho uma loja de artesanato. Eu vendo os meus produtos numa loja online, né? E não numa lojinha. Isso aí também mexe até dentro da gente. Mudem a forma com que vocês falam, né? Tenham um compromisso com o que vocês
dizem aí do seu trabalho. Você não faz um mimo, você faz um quadro personalizado, você realiza sonhos. Então, isso tudo aí vai fazer muita diferença para você. E também entender, né? Que não é todo mundo que sabe fazer o que a gente faz, não é todo mundo que tem habilidade em trabalhos manuais, não é todo mundo que vai ter paciência para se dedicar a fazer um produto único. Então, a gente, graças a Deus, a gente está aí caminhando para um futuro onde os artigos que são produzidos manualmente, eles vão ser muito mais valorizados. Aqui no Brasil, a gente tem esse preconceito, mas em outros países, trabalhos manuais são super valorizados. E aí a gente vai ter que buscar essa valorização a cada dia, né? E está sendo valorizado por quê? Porque a cada dia que passa, as pessoas elas se interessam mais por produtos que realmente possam transmitir um pouco da personalidade delas, né? Que possam trazer algo original. E isso é muito difícil você conseguir com produtos industrializados, porque eles são produzidos baseados aí num senso comum, na maioria da população. Então, dificilmente vai conseguir agradar um indivíduo ali, passando a pessoa conseguir enxergar um pouquinho dela num produto que é industrializado, diferente de um produto que é personalizado e feito aqui artesanalmente, porque a gente vai escutar o que o cliente quer, a gente vai escutar ali um pouquinho da história que ele tem para trazer. Todo mundo tem uma história para contar do porquê que quer fazer um produto personalizado, porquê que ele escolheu fazer um produto personalizado, comprar um produto personalizado, sendo que ele poderia ter comprado um produto industrializado que sairia muito mais em conta, né? Então, agora também, mais uma dificuldade aí que muitas vezes acaba paralisando a pessoa e impedindo que ela realmente invista no artesanato, é o medo da instabilidade, né? Deixa eu só ler aqui o que a Flávia colocou. Os artesãos são os que decoram suas casas, lojas e escritórios. Sem nós, a vida fica sem cor. E fica mesmo, fica sem graça, né? Já pensou se tudo que a gente fosse colocar na nossa casa fosse produtos industrializados? Uma casa seria parecida com a outra, porque esses produtos são produzidos em série, é um igual ao outro, não tem nada que vá ter um diferencial, diferente dos quadros que a gente faz. Um quadro desse, ele nunca vai ficar idêntico a outro, por mais que eu utilize os mesmos materiais, os mesmos apliques, as mesmas tintas, vai ficar ali, ó, tem um falhadinho aqui que vai ficar diferente, às vezes um pouquinho mais de dourado, então são peças únicas, são peças exclusivas que passam um pouco da nossa personalidade, que a gente que faz, e também um pouco do que o nosso cliente passa para a gente, né? Então, voltando aqui, uma outra coisa que paralisa muitas pessoas é o medo da instabilidade que o artesanato tem. E o artesanato ele é instável por quê? Porque como a gente trabalha com personalizados, com encomendas, é difícil a gente ter conseguir precisar exatamente quanto que a gente vai faturar, né, no próximo mês. Então, esse medo aí da instabilidade paralisa muitas pessoas, porque elas realmente você não pode largar um emprego onde você tem uma estabilidade para se aventurar no artesanato. Isso aí é um processo que você tem que fazer, é um processo de transição. E como que a gente pode fazer esse processo para não nos atrapalhar, né? Para não atrapalhar a nossa parte financeira, que é tão importante. Como eu tive aí 4 anos trabalhando num trabalho onde que eu era totalmente infeliz. Eu poderia, se eu tivesse enxergado essa oportunidade lá atrás, eu poderia ter conciliado o artesanato com o meu trabalho. E aos poucos, assim que eu fosse tendo uma renda e que a renda com o artesanato superasse o que eu ganhava com o meu trabalho de carteira assinada, com certeza, se eu me dedicasse mais ao artesanato, eu iria faturar muito mais, né? Então, isso seria um processo que eu deveria passar. Mas no meu caso, como eu fui mandada embora, eu não tinha outra alternativa, eu não queria trabalhar mais para ninguém. Eu tive que realmente começar no artesanato, meio que me aventurando, né? Testando. Mas quem tem um trabalho fixo não vai fazer isso. Você tem que valorizar o trabalho, por mais difícil que seja, e eu sei como é difícil a gente trabalhar num lugar que a gente infeliz, onde as pessoas não valorizam o que a gente faz, você tem que ter noção
porque é aquele trabalho que vai financiar o seu desenvolvimento, que vai financiar o seu trabalho, né? A sua aprendizagem. Você pode investir em cursos, se capacitar para futuramente poder se dedicar ao artesanato. E aí tudo é uma questão de planejamento, né? Organização e planejamento. Primeiro, você se organiza com os horários para poder trabalhar nas suas horas vagas. Depois, começa a criar uma reserva. Tem meses que a gente vende menos. A gente aqui, ó, para mim, pelo menos no meu ateliê, junho e julho não são meses bons, são meses bem ruins. E eu acho que, acredito que seja por conta das férias. Muita gente viajando. Tem questão de férias escolar, né? Quando estava tudo funcionando. Então, as mães ficam mais dedicadas ali com seus filhos. Volta de escola, vai para a praia, viagem. Então, tem muitos gastos. E aí, para mim, não é bom. E hoje, como que eu faço para poder me organizar? Eu crio uma reserva para eu poder honrar com os meus compromissos nesses meses que as vendas são um pouco mais, são um pouco abaixo do que o normal. E aí, isso aí você vai conseguir observar com o tempo, né? Com o tempo que você for trabalhando, você vai começar a ver. Ah, nesse mês vende mais, esse mês vende menos. Esse mês eu posso reservar tanto. Então, você também, além de você aprender a vender, além de você aprender as técnicas, é muito importante que você também aprenda a parte financeira, né? Em educação financeira. A gente tem que ter uma reserva de emergência não só para o nosso negócio, mas para a nossa vida pessoal. E aí, é nessa organização que você vai conseguir passar essa barreira, esse desafio aí que é da instabilidade, né? Deixa eu ver aqui uns comentários. Esses quadros são a pronta entrega? Não, esses daqui eu fiz foi para compor o meu cenário. Quem me vê fazendo qualquer coisa já vai saber o que eu faço, que eu faço os quadros. Mas eu não tenho produtos à pronta entrega. Eu já tentei trabalhar, mas para mim não deu certo. Como eu vendo mais online, quem procura um quadro como esse, ele quer personalizar do jeito que ele quiser, né? E não comprar um quadro que já esteja pronto. Eu preciso investir agora para quando me aposentar. Pois é, tem muitas. A gente já falou sobre isso. Tem muitas aposentadas que começam a praticar o artesanato, um para poder ocupar a cabeça e outro também para poder ter uma renda extra. E todo mundo, independente se é para complementar a renda, se é renda exclusiva, qualquer coisa você tem que aprender a se organizar e planejar o seu dinheiro também, justamente para poder conseguir, por mais instável que o artesanato seja, que se você se planejar, se você se organizar, você consegue deixar ele um pouco mais estável, como eu estava preparada para esses 2 meses que eu tive, que eu não vendi tanto, entendeu? Então, eu não tive dificuldade. Ó, a Luciana está colocando aqui, eu saí do meu emprego, pois estava infeliz e resolvi fazer o que mais amo, que é o trabalho de artesanato, né? Não é fácil, realmente não é fácil. Você tem que ter muita dedicação, você tem que ser comprometida com o que você faz. Trabalhar em casa, a gente já viu todas as dificuldades que tem, mas não é fácil, mas é possível. As pessoas que estiverem dispostas a fazer o que for preciso para poder viver de artesanato, eu não tenho dúvida que em pouco tempo vai conseguir. Mas eu vejo que tem muita gente que arruma desculpa, sabe? Tipo assim, eu fui uma dessas, tá? Eu tenho vergonha, eu não vou aparecer. Eu sabia que se eu aparecesse, para mim seria melhor. Eu conseguiria vender mais, as pessoas iriam ter mais confiança. Eu consegui passar essa barreira aí depois de 8 anos, 7 anos mais ou menos, trabalhando. Então você vê o tempo que foi, como foi difícil. Mas hoje eu entendo que tem coisas que, se eu quero chegar a um determinado resultado, eu tenho que estar disposta a fazer o que for preciso para alcançar. Se eu continuar fazendo as mesmas coisas, só reclamando, só arrumando desculpa, não vou fazer isso porque eu sou tímida, eu não vou aprender a vender porque eu não sei. Aí você não vai sair do lugar, você vai continuar no mesmo lugar, independente se você fizer curso para aprender técnicas diferenciadas ou não. Se você não se dedicar, se você não procurar por lojistas para fazer parceria, aprender aí a trabalhar com marketing digital, que hoje é tão importante,
o seu negócio ele não vai sair do lugar, ele vai continuar dando o mesmo resultado que você sempre teve. Deixa eu ler aqui, ó. Até mesmo para crescer, quando administramos o dinheiro, a gente tem que aprender. Se a gente quer crescer, tudo na nossa vida realmente é sobre aprender, né? A gente, conhecimento é poder. No dia que eu entendi como essa frase é poderosa, eu comecei a me dedicar a aprender várias coisas em áreas diferentes, mas que complementam o meu trabalho. Então, eu comecei a correr atrás para aprender sobre marketing digital. Hoje eu sei um pouquinho aí também sobre como ter uma estabilidade financeira. Tudo na vida são aprendizados. Então, se a gente quer crescer, a gente realmente tem que buscar conhecimento, né? E como eu disse, uma área complementa a outra. Às vezes tem uma coisa que você acha que não tem nada a ver com o seu trabalho, mas se você for um pouquinho a fundo, se você se dedicar ali no seu dia a dia, você vai ver que você consegue aplicar todos os aprendizados no seu trabalho, né? E o último ponto que eu vou falar para vocês é sobre realmente encarar o artesanato como um trabalho. A gente já viu aí várias coisas que mostram que muitas artesãs não encaram o artesanato como um trabalho como ele é, né? A maioria das pessoas que eu conheço, das artesãs que eu conheço, trabalham aí para complementar a renda. Mas independente de você trabalhar para complementar a renda ou trabalhar com artesanato para sua renda exclusiva, você tem que entender que você tem que levar ele a sério. Então, o que você faz para você levar ele a sério? A maioria trabalha em casa. Realmente determinar um horário de trabalho, organizar a sua agenda para você conseguir cumprir todos os seus compromissos com os seus clientes e conseguir cumprir também seus compromissos dentro de casa. Então, tudo isso vai fazer muita diferença. Você se arrumar parece bobagem, mas não é. Você não teria coragem de sair de casa se você não se arrumasse. Por que trabalhar dentro de casa você precisa trabalhar desleixada? Você vai trabalhar ali com sono, com preguiça, entendeu? Então, essas pequenas coisas que fazem você realmente começar a encarar o artesanato como sua profissão. Isso vai fazer diferença até com as pessoas que convivem com você. A maioria das artesãs tem alguém na família que não levam tão a sério o trabalho, que acha que estão fazendo aquilo ali como um hobby. Então, quantas mensagens eu já recebi aqui de artesãs que falam que o marido não apoia, que o marido não enxerga o artesanato como um trabalho. Mas como que ele vai enxergar como um trabalho se você está trabalhando ali de pijama? Se você não se arruma para você trabalhar? Para ele, você está ali só passando o tempo, pintando um quadrinho. Então, tudo isso faz diferença. Você criar uma rotina para te ajudar no seu trabalho, para organizar os seus horários, você tirar um tempo para você, que é muito importante, para você se arrumar, para você organizar até as suas pausas, né, durante o dia, porque a gente também precisa descansar. Quem trabalha com artesanato sabe, eu sento aqui, se eu não tiver minhas pausas aí diárias, eu trabalho o dia inteiro sem nem ver. A gente fica focada aqui em fazendo alguma coisa, ainda mais quando a gente trabalha com o que gosta, né? A gente senta para trabalhar, foca e esquece do tempo. Então, para ele, você tá ali só pro seu marido, para os seus filhos, você tá só passando o tempo e eles não vão respeitar o horário que você está se dedicando. Agora, a partir do momento que você começar a se arrumar, vai mudar até a visão que eles têm sobre você e sobre o artesanato também vai mudar. E também é importante vocês começarem a mostrar os frutos que o artesanato pode trazer, né? Então, deixa a sua agenda ali exposta, deixa ele ver quantos pedidos você tem, para você ver se a relação que você tem dentro de casa, você não vai começar até ter mais apoio, né? Então, como a gente viu aí, o trabalho como artesã realmente ele tem vários e vários desafios, né? Mas qual profissão não tem? Toda profissão tem algum desafio. Toda profissão tem uma parte que a gente não gosta tanto de fazer, mas por a gente estar comprometida com aquilo, com aquela profissão, a gente acaba passando aí certas barreiras, né?
E aí a gente realmente tem que estar disposta a fazer o que for necessário para conseguir ter bons resultados. E eu, até hoje, às vezes eu acho que tem muitas pessoas que acham que, por eu já estar há muitos anos trabalhando como artesã, o meu trabalho hoje não tem muitos desafios, mas muito pelo contrário. Todos os dias eu luto aqui com os meus desafios, né? Tem muitas coisas ainda que me assustam, mas eu estou disposta a fazer o que for preciso para eu chegar onde eu quero chegar, para eu conseguir o que eu sei que o artesanato pode me dar, né? Não é fácil, tem dias assim que realmente bate um desânimo. Esses dias eu até recebi uma mensagem de uma artesã falando que estava desanimada e perguntando se eu já tinha passado por isso. Eu passo até hoje, tem dias que a gente fica desanimada, que a gente está cansada, tem dias que a gente tem que trabalhar mesmo não se sentindo tão bem igual eu estou hoje, mas nesses momentos, nesses dias onde eu tô mais desanimada, eu procuro realmente parar e pensar o que me levou a trabalhar com artesanato. Por que eu decidi focar em ser uma artesã? O que me levou a desanimar dos outros trabalhos, né? Por que eu não quero mais trabalhar para ninguém? E aí é assim que eu vou conseguindo superar esses desânimos, que a gente realmente renova as nossas forças. É muito bom também quando a gente olha e consegue ver tudo que o artesanato já proporcionou para a nossa vida, né? Eu hoje, o artesanato já me proporcionou coisas que se eu tivesse lá trabalhando como secretária, como eu trabalhava, eu não teria conquistado, que foi diversas viagens que eu já fiz, a minha casa própria, né, que está daqui uns dias, se Deus quiser, vai ser entregue. Então, tudo isso fez muita diferença para realmente a gente conseguir renovar as forças, né? Então, encarem o artesanato como um trabalho normal, com todos os seus desafios, como qualquer outro trabalho tem, né? Então, ó, a Janice colocou aqui que já está estudando sobre vendas online. É isso aí, é sempre buscando mais aprendizados, né? É super importante você estar atenta não somente à parte das técnicas, né? Aprender técnicas novas, mas aprender técnicas de vendas. Dedica aí 10 minutinhos, coloca na sua rotina diária, alguns minutos por dia para você se dedicar a aprender marketing, aprender vendas, como você se comunicar com o seu cliente. Você vai ver que isso vai fazer uma grande diferença aí no seu ateliê. E meninas, essa foi a live de hoje. Eu quero saber se vocês gostaram. Coloca aí para mim se gostou ou não. Hoje eu fiz aqui meio desanimadinha, mas é pela alergia que eu tô mesmo. Tô até um pouco mais rouca, né? Mas é normal.